No mundo, entre os homens, existe diferença social, financeira, racial e tantas outras diferenças, mas como a Bíblia apresenta este conceito e como ela é avaliada por Deus? Romanos capítulo 3, o versículo 22 e 23 diz: não há diferença, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 12 diz: não há diferença entre o judeu e o grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Ao ler os capítulos iniciais da Epístola aos Romanos, parece-se respirar a atmosfera de um tribunal. Todas as classes e condições são apresentadas ali. Ouvimos as testemunhas serem chamadas, a culpa provada e em seguida o veredito. Em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 32, é discutido a condição do mundo gentil, isto é, o mundo gentil como era nos dias do apóstolo: idolatria, degradante e terrível corrupção moral são as acusações feitas. As testemunhas contra esses transgressores são as coisas que o Criador fez, por meio das quais são declarados seu eterno poder e sua divindade. O sol e a lua nos céus são um protesto permanente contra a idolatria por seu testemunho perpétuo da realidade do Deus Supremo. O mundo gentil dos dias do apóstolo encontra sua resposta nos devassos de nosso próprio tempo, aqueles que rejeitam toda restrição divina e que não apenas cometem coisas dignas de juízo, mas também se deleitam com outros que fazem o mesmo. Já em Romanos capítulo 2, do versículo 1 ao 16, os filósofos são abordados. Estes denunciaram o pecado e propiaram ou falaram boas ideias morais, mas suas vidas não eram melhores do que a de seus semelhantes. John Wesley, em seu diário, comenta as palavras do filósofo Homero a respeito do mentiroso. Abre aspas para o que temos a respeito deste homem, dito por John Wesley: minha alma o abomina como os portões do inferno, fecham aspas. Que, abre aspas, ele mesmo, ao menor pretexto, conta mentiras deliberadamente repetidas vezes, fecham aspas. Também temos moralistas em nosso tempo, homens que falam bem, mas vivem mal, mas Deus não será enganado com boas palavras e discursos justos. Deus exige realidade. A última classe acusada em Romanos capítulo 2 são os judeus. Estes eram o povo professo de Deus, em cujas mãos as escrituras haviam chegado. Eles correspondem às multidões que lotam os lugares de cultos de nossos dias. Em sua acusação contra os judeus, o apóstolo não cita a criação como sua testemunha, mas apresenta passagens após passagens de sua própria escritura. Você pode ler sobre o assunto em Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao 19. Aqueles que têm o privilégio de possuir a Bíblia em qualquer época devem ser julgados por ela, se não se submeterem ao seu santo ensino. Segue-se o resumo: toda a boca fechada, todo mundo culpado diante de Deus. Não há diferença, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não vamos entender mal o apóstolo aqui. Ele não diz que todos pecaram igualmente. Alguns foram tão misericordiosamente colocados que toda a maldade inata de seus corações não foi extraído, e isto é, movido de gratidão. Nosso Senhor, em Lucas capítulo 7, falou de dois devedores, um que devia 500 denários e o outro 50. Havia, portanto, uma diferença no valor devido, mas ambos estavam no mesmo nível a esse respeito, que nenhum deles tinha com que pagar, tanto que devia muito como que devia pouco,
Eles não tinham condições de pagar e saldar a sua dívida. Por que o apóstolo diz, destituídos estão da glória de Deus? Em Romanos capítulo 3, versículo 23. A razão é esta. O homem perdeu a terra irremediavelmente. Agora é para ele uma questão de céu ou inferno. Mas quem é capaz de cumprir os requisitos da glória de Deus de modo a estar livre e poder estar junto de Deus? Isaías capítulo 6, temos um homem horrorizado. Por um momento ele se encontrou na presença da glória de Deus. Lá temos esta história. Houve apenas um homem neste mundo a quem a glória poderia reconhecer como digna dela. A ele veio uma voz da glória excelente, da glória do céu, e disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o prazer. Leia 2 Pedro capítulo 1, versículo 17. Nele, em Cristo, então vemos o que a glória de Deus requer de um homem. Nós correspondemos a ele? Somente aqui está o verdadeiro padrão pelo qual podemos nos medir corretamente. Os homens costumam neste assunto se comparar uns aos outros. Sem dúvida sempre existirá pecadores piores do que nós e também pessoas melhores do que nós. Mas o padrão que Deus aponta é o seu próprio Filho, um homem sem pecado. E quem pode igualar-se a ele? Suponha que um jovem procurasse entrar entre as guardas de Sua Majestade. Seria inútil para ele alegar que é a pessoa mais alta da cidade se cair abaixo do padrão fixo. Da mesma forma, é inútil nos compararmos com os outros pecadores. O fariseu de Lucas 18 cometeu essa loucura e, em consequência, voltou para casa sem ser justificado por Deus, sem ser abençoado. O pecado é um grande nivelador. Deus disse isto. E de sua sentença não há apelação. Ele falou, não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem religioso e o ateu. O autoconservador e o socialista. O homem moral e o adúltero estão sobre uma plataforma comum de culpa diante de Deus. Assim, a salvação deve ser totalmente de graça para alcançar todas essas pessoas. Aqui, nosso segundo texto vem de maneira mais abençoada. O sacrifício expiatório do Senhor Jesus tem um valor para todos os que creem, sejam judeus ou gentios. A doutrina da nenhuma diferença irritou profundamente o povo judeu. Paulo, como seu principal expoente, foi ferozmente perseguido por eles por causa disso. Até mesmo Pedro, quando encarregado de pregar a Cornélio, um gentil, e seus companheiros, demorou a admitir que a graça de Deus era igual para todos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isto que diz a Bíblia. Observe de passagem uma das muitas provas incidentais da divindade de Cristo. Este versículo é citado em Joel, capítulo 3, versículo 32, onde manifestamente a referência é a Jeová, e em Romanos, capítulo 10, é aplicado ao Senhor Jesus. Isto só confirma que Jesus é Jeová. Se não fosse ele, não possuiria a competência para ser o Salvador dos homens. Além disso, ele é o Senhor sobre todos. Assim, todos devem se curvar a ele, agora para a salvação ou na grande vida futura aí para a perdição. O que é exigido dos homens para que possam ser salvos? Simplesmente invocar, ou se preferir, crer no nome do Senhor Jesus. Isso era tudo que Israel podia fazer em meio à sua miséria no Egito. Abandonar o faraó era impossível. Livrar-se dos capatazes estava fora de questão. Mas eles podiam clamar a Deus. E foi o que fizeram.
e Deus os ouviu, e Deus veio em livramento para salvá-los. Da mesma forma, hoje, aquele que invoca o nome do Senhor, reconhecendo-o assim como sua única esperança, será salvo. Para todos, ele é rico e misericordioso. As bênçãos ligadas à salvação de Deus não são poucas nem pequenas. Nenhuma língua de criatura poderia declará-las em sua plena ou em sua plenitude abençoada. Agora, eu lhe convido que vá para uma passagem em Êxodo, capítulo 11, versículo 17, em contraste com isto. Lá nós lemos: contra qualquer dos filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, contra homem ou animal, para que saibais como o Senhor faz diferença entre os egípcios e Israel. Se não há nenhuma diferença entre os homens na questão da culpa, e nenhuma diferença na dispensação da graça salvadora de Deus, há uma diferença profunda e eterna entre os salvos de Deus e todos os outros. Ou você ainda não percebeu isto? Neste mundo existe apenas duas classes de pessoas: os salvos e os perdidos. Você e eu, nós estamos em uma dessas classes, ou naqueles que estão salvos ou naqueles que estão perdidos. Todos os que estão em cima do muro fazem parte dos perdidos. Como a luz das trevas, o dia da noite, a vida da morte, assim pode ser distinguidos aqueles que são salvos de todos os que não são salvos. Em Êxodo capítulo 11, era uma questão do julgamento de Deus. O destruidor estava prestes a passar pela terra. Para os egípcios haveria julgamento divino, mas para Israel nenhum juízo. Cristo é a linha de demarcação hoje entre aqueles que estão se apressando para a condenação eterna e aqueles sobre os quais nenhum julgamento pode cair. Eu finalizo esse vídeo. Não havia julgamento para o israelita naquela noite em que o destruidor havia de passar, porque na tarde daquele dia já alguém havia morto naquela casa, um cordeiro ou um cabrito, pois este era o mandamento do Senhor. Êxodo capítulo 12, para que o filho, o primogênito israelita, não fosse morto aquela noite pelo destruidor, a morte já tinha passado naquela casa. Portanto, isto vale para nós hoje. Não é um cordeiro literal, mas o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus. Só não vai sofrer o juízo aqueles que já se apropriaram daquele que recebeu já o juízo divino. O profeta disse que ao Senhor agradou moê-lo naquela cruz. Isaías capítulo 53. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos dá ou nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Para você ser salvo, você precisa receber, você precisa crer neste Salvador e você terá a vida eterna. Não sofrerá o juízo divino, pois o juízo que cabia a você já caiu sobre ele. Para você se perder, fique como está. Na hora da morte, seu corpo é sepultado, a sua alma e o espírito entram imediatamente no inferno. Se você ainda não está salvo, não creu em Cristo de forma alguma. A Escritura, ou a Bíblia, não conhece duas maneiras de crer, uma certa e outra errada. Podemos falar de fé viva e fé morta, mas a Escritura fala de crer no que Deus diz. Fé nos homens e fé em Deus são os mesmos exercícios da mente. A diferença não está na fé, mas na pessoa em quem a fé se apoia. Paulo não disse ao carcereiro, a história contada em Atos capítulo 16, ele não disse, crê no Senhor Jesus Cristo de uma maneira certa e serás salvo. Esta frase está em Atos capítulo 16, versículo 31.
Você lendo lá a frase, Paulo não disse desta forma: crê no Senhor Jesus Cristo de uma maneira certa e você será salvo. Se o tivesse dito, o pobre, ignorante, pagão, carcereiro não o teria compreendido. Mas Paulo simplesmente disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Mas não devemos nós operar a nossa própria salvação? Alguém pode perguntar. Esta pergunta é formulada com muita frequência tanto por pecadores ansiosos como por pessoas indiferentes. Às vezes é feito deste modo. Não diz a Escritura que nós devemos operar a nossa própria salvação? Como então harmonizar isto com a afirmação que somos salvos pela fé somente? Deves reparar a quem são dirigidas estas palavras, operar a vossa salvação. Em Filipenses capítulo 1, a quem foram dirigidas essas palavras, capítulo 1 e versículo 1, está escrito: a todos os santos em Cristo Jesus, com os bispos e diáconos. Portanto, os tais já eram salvos, a quem foi dito para desenvolver a salvação. Não esperavam ser, sabiam que estavam salvos. A esses, Paulo diz: operai a vossa salvação, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Já estavam de posse da salvação. A expressão operai vossa salvação indica posse. E assim, eles deviam operar aquilo que já lhes fora dada por Deus. Mas então, será que não devo orar para ser salvo? Em parte alguma da Bíblia somos ensinados que seja necessário orar ou tornar a oração, ou tornar a orar novamente, orar e tornar a orar para obter a salvação. A Bíblia ensina que os pecadores são salvos por um único meio, que é ter fé na obra consumada por Cristo. Porventura, disse Jesus a Nicodemos que orasse para ser salvo? Não, a história está em João capítulo 3. Disse, porém, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 15. E Paulo, em resposta à pergunta do carcereiro, que é necessário que eu faça para me salvar, não disse: ore ou ora fervorosamente pedindo perdão e você será salvo. Não, ele não falou isso. Paulo e Silas não disseram isso ao carcereiro, mas simplesmente disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não é, pois, necessário que ores ou tornes a orar a Deus pedindo a salvação. Ele está agora mesmo insistindo contigo para que aceite esta salvação pela fé que já foi consumada, já foi preparada pelo seu próprio Filho na cruz. A Bíblia afirma: quem a Deus não creu, mentiroso fez. 1 João capítulo 5, versículo 10. Em vez de orar pedindo para seres salvo, estenda a tua mão vazia agora, enquanto ouve este vídeo, e aceita pela fé, das mãos feridas do Salvador Jesus, o dom gratuito da vida eterna. A Bíblia diz: quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Muitas vezes o pecador, ainda não convencido que Deus salva pela fé, pensa que se eu fizer a minha parte, Deus fará dele. Todo pecador não salvo tem que aprender três coisas muito importantes. A primeira, que ele nada pode fazer para ser salvo, ou para se salvar. A segunda, que Deus não exige que ele faça alguma coisa no assunto da salvação. E terceira coisa, que o Senhor Jesus Cristo já fez tudo o que era necessário para sermos salvos e para que Deus pudesse nos salvar. Se aprenderes estas três lições, nunca mais hás de falar em fazer a tua parte. A tua parte é admitir que estás perdido, que como pecador mereces o inferno e que nada pode fazer para a tua salvação e evitar ir para o inferno. A tua parte
É parar de pensar que pode ser salvo por qualquer coisa que faças ou sintas. A tua parte é crer no Senhor Jesus Cristo e no que Ele fez, e tudo o que Ele fez, tudo o que era necessário, Ele fez. Tudo o que era preciso já está feito por Ele naquela cruz. O Senhor Jesus, Ele fez a expiação e pagou o preço da redenção com seu precioso sangue. Em qualquer momento que abandonares a ideia de quereres seres salvo pelas tuas obras e creres no Senhor Jesus, que já fez tudo e tudo pagou, virás a ser um filho de Deus. Você vai se tornar um filho de Deus, um herdeiro da glória e co-herdeiro com Cristo. A Bíblia diz, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 5. Sou um grande pecador. Não há dúvida que és um grande pecador, muito mais do que imaginas. Deus sabe tudo a teu respeito. Porém, Ele ama-te com um amor infinitamente maior do que o dos teus pais e tem sempre revelado por ti, desde a tua meninice, quando ainda dormias agasalhado ao colo de tua mãe. A despeito do teu pecado e loucura, Deus está de braços abertos para te receber e te salvar. Não passar a mão por cima dos teus pecados, mas Ele está disposto a te perdoar porque alguém já sofreu no teu lugar, o seu próprio filho. O filho pródigo, mesmo em trapos, penúria e miséria, foi recebido pelo Pai e Deus está desejoso de salvar-te agora. Toma o lugar de um perdido pecador e terás direito ao Salvador dos pecadores perdidos. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse, quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Mas o diabo sussurra, ninguém pode ter certeza disso. A resposta decisiva de Paulo ao carcereiro, que já mencionamos neste vídeo, que fez a mais importante de todas as perguntas foi, a resposta à pergunta deste carcereiro foi, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Paulo não disse, crê no Senhor Jesus Cristo e terás possibilidade de seres salvo. Muitos dizem que é grande presunção alguém afirmar que está salvo. Asseveram que ninguém pode ter essa certeza e que o mais que podemos fazer é nutrir uma humilde esperança. Com isto, como isto é diferente do ensino do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Paulo diz, sabemos que somos salvos ou sabemos que estamos salvos. Temos plena confiança de que estamos salvos. Leia 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e também o versículo 8. O apóstolo João afirma, filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Não há nenhuma dúvida no assunto aqui. 1 João capítulo 2, versículo 12. O apóstolo João também disse, nós sabemos que passamos da morte para a vida eterna. 1 João capítulo 3, versículo 14. Todo pecador que crê no Senhor Jesus tem necessariamente de crer que está salvo. Esse crer não é acreditar que Cristo salva, nem acreditar que Ele pode salvar, mas crer para a sua própria salvação pessoal. Seria, na verdade, grande presunção alguém duvidar da palavra de Deus. Lemos que, na mesma hora da noite que o carcereiro perguntou que é necessário que eu faça para me salvar, deu-se o testemunho da sua conversão e batismo. Leia Atos capítulo 16. E a Bíblia acrescenta, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Atos capítulo 16, versículo 34. Dentro do curto espaço de algumas horas, toda a família creu do carcereiro, foi salva e foram batizados. Seria ocioso dizer que ninguém pode ser salvo de repente, porque a Escritura claramente testifica que as pessoas mencionadas no Novo Testamento foram salvas no momento em que creram. Quanto tempo levará o filho a acreditar no que lhe diz o pai?
Nenhum instante. Deus emprega uma outra figura para mostrar como o pecador pode ser salvo. Nós temos as palavras, o olhar. Há um versículo na Bíblia onde o Senhor diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Isaías capítulo 45, versículo 22. Quanto tempo levava para o israelita ser curado da mordidura da cobra, da serpente, em Números capítulo 21 e no versículo 9? Se no momento antes estava morrendo, no momento depois de olhar para a serpente de metal estava curado, simplesmente porque confiou na promessa, na palavra de Deus. Olhará para a serpente de metal e ficará vivo. No mesmo momento em que creres no Senhor Jesus, olhares para Ele pela fé, serás salvo. Olhares para Ele como o único que pode te salvar. Ouça o que o apóstolo João disse aos crentes de seus dias. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que crede no nome do Filho de Deus. Que versículo claro. 1 João capítulo 5, versículo 13. Não é presunção crer no que Deus diz, mas duvidar da palavra de Deus é fazer-se culpado do maior pecado que o homem pode cometer, o pecado da incredulidade. Portanto, você que me ouve, você deve ser salvo. Não porque eu estou dizendo, mas porque eu estou transmitindo o que a Bíblia afirma. O Senhor Jesus Cristo disse, falando com Nicodemos, a quem já citei neste vídeo, no Evangelho de João, capítulo 17, ele disse que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Para você ser salvo, como pecador, merecedor do inferno, mas não querendo ir para lá, arrependido dos seus pecados, você pode crer naquele que consumou a obra para a nossa salvação, descansar nele. Como eu já disse também neste vídeo, ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Portanto, crê no Senhor Jesus Cristo e você também será salvo.